Estamos retornando aqui com o nosso debate no Linha de Frente aqui. E nós estamos aí com o Luca Bassani, que está falando, o Irã realizou um ataque. Irã retomando os seus ataques contra Israel, realizados em abril, e volta a atacar Israel. Nós estamos aqui debatendo, nós estamos com nossos debatedores aqui hoje, que falaram pouco porque o Linha também foi surpreendido com esse atentado. Eu estou com o Diego Tavares aqui, o Diego quer fazer uma pergunta a você, Luca Bassani, sobre a repercussão da posição brasileira em toda essa questão, questões problemáticas aí que possam ocorrer, situação de brasileiros. Diego Tavares, também conhecido como Diego Lugano por aqueles que gostam de futebol. A sua pergunta. Um bom São Paulino, fico honrado com o apelido, professor Capês. Luca, eu brinquei há pouco que Irã atacou Israel, mas o míssil caiu aqui no Linha de Frente, né? Porque explodiu a nossa pauta aqui, só conseguimos falar disso por hoje. Luca, fala uma coisa, existe sempre aquela premissa de que um conflito armado na região não é interessante para o Irã, não é interessante de modo geral para a geopolítica local em relação aos interesses do Irã. O que pode motivar um avanço nesse conflito? Você acha que, de fato, isso vai para frente? O Irã vai acelerar nos ataques, vai escalar mais ainda no conflito? Ou que isso tende a só ser uma marcação de posição e que, nos próximos dias, esses ataques irão arrefecer e tudo voltará à normalidade do Oriente Médio? Boa tarde a você, Diego. É sempre um prazer também reencontrá-lo aqui. Uma questão muito interessante essa dicotomia de uma república islâmica teocrática. Primeiramente, eles têm um sentimento de fanatismo que os move a fazer ataques ou cometer certos atos de terrorismo de forma completamente ilibriada, se assim podemos dizer, sem pensar nas consequências e por isso mesmo pensando um dia em se tornar mártires, em lutar pela causa em que acreditam. Isso explica muitos dos ataques iniciais, como, por exemplo, o ataque terrorista do Hamas, o ataque às Torres Gêmeas, entre tantos outros ataques terroristas cometidos pelo fundamentalismo islâmico em todo o mundo. Ao mesmo tempo que o Irã tem desses elementos muito presentes, nós vemos que há também a permanência do governo, eles pensando de maneira sóbria como eles podem se manter no governo para sempre, e isso envolve não mudar o status quo, porque você, travando uma guerra com um inimigo que é tecnologicamente superior, a chance desse inimigo vencer, e isso nós temos também a finalização do governo como a conhecida. Luca Bassani, você me ouve? Nós vamos chamar agora, ao vivo, a Casa Branca, pronunciamento. Quero você, a sua tradução. Seu inglês é melhor que o meu. Bom, Luca Bassani caiu, estamos aqui com... Vamos voltando aqui com o debate. Daqui a pouco o Luca vem, vai fazer a tradução. Meu querido João Belucci, e agora, o que os Estados Unidos será que está falando nesse momento? Os Estados Unidos vai anunciar provavelmente algum ataque? Eu acho que vai anunciar um ataque à cooperação total com Israel, porque os Estados Unidos não têm outra forma de agir. Inclusive, a grande preocupação dos Estados Unidos, Capês, é a questão da bomba atômica. O secretário e o porta-voz já falaram várias vezes sobre esse tema. É uma preocupação imensa. Agora, eu fico temeroso com relação a esses ataques por terra no Irã, porque como a gente colocou aqui, o Luca falou brilhantemente, o povo do Irã não é... Belucci, Casa Branca, ao vivo. Luca Bassani, vai você. What are those consequences, and are they more severe than sanctions? Totally legitimate question, and that answer will come based on the conversations and consultations. Essa é uma ótima questão. Eu vou responder em relação a todas as conversas que eu tive com o nosso ministro nas últimas horas. We are proud of the actions that we've taken alongside Israel to protect and defend Israel. Eu estou orgulhoso de todas as ações que nós tomamos até agora ao lado de Israel para defender o Estado de Israel. Thank you very much. Muito obrigado. Thank you, Jake. Okay. A porta-voz. On to the rest of the programming here. This morning, President Biden was briefed by his Homeland Security Advisor, Liz Sherwood Randall, on the latest impacts of Hurricane Helene, and this afternoon he will receive an interagency briefing on the Hurricane Helene response and recovery efforts. At the President's direction, the Biden-Harris administration continues to use every tool available to get assistance and resources to the communities that need them the most.
Yesterday, the Eu acredito president que agora approved a não seja major mais sobre Israel. disaster Estão falando declaration sobre for questões Georgia, which internas will do furacão additional dos Estados assistance Unidos. to help those recover. Bom, como o áudio do Luca Bassani tá ruim nesse momento, vamos fazer para vocês um rápido apanhado aí do que nós discutimos hoje. Número 1, atentado terrorista praticado em Tel Aviv. Mortos e feridos, Israel em estado de alerta com relação a possíveis novos atentados terroristas. Mísseis lançados pelo Irã diretamente contra Israel, repetindo os ataques de abril. Número menor de mísseis que foram abatidos pelo sistema antiaéreo de defesa israelense, sistema Arrow. Não se sabe ainda se foi um ataque, o início de um ataque maciço ou simplesmente um ataque para marcar um protesto contra a destruição do QG do Hezbollah e a morte de Hassan Nasrallah, que é o líder do Hezbollah. Ainda não se sabe com relação a isso. Estados Unidos diz que devem ajudar Israel a se defender. E ao que tudo indica, Israel deve estar preparando uma retaliação contra o Irã. Nesse momento, há uma grande expectativa com relação ao que pode acontecer. Quais são os fatos que se seguirão? Israel fará uma resposta também comedida, uma vez que o seu solo não foi atingido pelos mísseis iranianos, ou aproveitará esse momento para atacar as instalações nucleares do Irã, caso em que terá o apoio dos Estados Unidos? Existem armamentos russos e sistema antiaéreo de defesa russo mais eficiente instalados no Irã? Seriam eles capazes de impedir o ataque e a destruição dessas instalações militares? A Força Aérea Israelense vai conseguir se sobrepor? São temas que estão em discussão e que nós ainda estamos na perplexidade do momento. Aqui no Brasil, a comunidade judaica e a comunidade libanesa aqui no Brasil preocupadas, claro, com parentes, temos brasileiros aí na região. Os civis não devem jamais ser penalizados por ações de extremistas e existe uma dificuldade operacional em fazer essa distinção. É um momento de grande perplexidade e, é claro, a Jovem Pan acompanhou debatendo toda essa questão. Vamos neste encerramento, quero também a sua avaliação, Luca Bassani. Fiz aqui um apanhado de como foi esse programa do Linha de Frente, diferente em razão da situação que ocorreu. Eu quero ouvir agora a sua posição final aqui no nosso Linha de Frente. Luca Bassani, o melhor correspondente internacional do país. Luca Bassani. Pois é, Capês, eu acredito que as próximas horas elas vão ser cruciais em relação a saber o grau de destruição e também qual será a resposta adotada em conjunto de Israel e dos Estados Unidos perante o Irã, dado que é um ataque que parte novamente, pela segunda vez da história, diretamente da República Islâmica contra Israel e não partindo das suas proxies, né, dos seus grupos terroristas de procuração. Muitos, inclusive, muitos grupos aliados ao Irã, neste momento, se sentem enfraquecidos. Aqueles que ainda estão fortes, como os Houthis e os grupos xiitas no Iraque, podem tentar coordenar uma ação em uma última esperança de fazer qualquer tipo de ataque ou de impacto a Israel, mas tudo depende de como isso vai acontecer e se terão muitos mortos em solo dentro das cidades israelenses. Nós vamos ficar aqui acompanhando também ao longo de toda a programação e provavelmente amanhã voltamos com os desdobramentos desse tema em relação à geopolítica mundial. Muito obrigado, Luca Bassani. Seguimos direto agora com Linha de Frente. Vai você, Evandro Cini, passamos para a sequência direta com o programa 3 em 1, que agora se segue ao Linha de Frente.